Bênção de Deus. Há um texto em 2 Reis, no capítulo 13, verso 21, que conta uma história muito interessante. Diz assim: aconteceu que enquanto alguns homens estavam sepultando um morto, avistaram um desses bandos, esses que atormentavam Israel, esses que atacavam o povo, e eles então, diz o texto, jogaram o corpo dentro do túmulo de Eliseu, o profeta Eliseu, e partiram. O corpo tocou nos ossos de Eliseu, recobrando a vida e pôs-se de pé. Aleluia! Eu creio nessa transmissão de virtuosidade. Eu creio porque isso é chamado de santidade também pelo apóstolo Paulo em 1 Coríntios no capítulo 7. Eu creio que nós transmitimos virtuosidade porque também Jesus diz na narrativa do Evangelho que uma mulher com fluxo de sangue, ela tinha buscado de todas as formas ser curada e não havia conseguido, gastado todas as suas economias, mas ela decidiu no seu coração: se eu somente tocar em Jesus, eu serei curada. E ela vai e toca em Jesus Cristo, e Jesus para naquele momento e diz: quem me tocou? E os apóstolos pensam que ficaram olhando para Jesus, como é que pergunta, mas sem cabimento, tanta gente esbarrando nele, mas havia saído virtude de Jesus, e essa virtuosidade curou aquela mulher. Então ela se denuncia e o Senhor a abençoa. Amém? O que eu quero falar para você? Eu não gostaria de ver você sentado sozinho numa fileira de cadeira e apartado dos irmãos. Se você é mulher, procure sentar perto de uma mulher de Deus. Amém? Se você é homem, procure sentar perto de um homem, se você está desacompanhado aqui na igreja. Pode fazer isso? Porque conforme nós somos ministrando, e nós vamos intercedendo uns pelos outros. Amém? E você vai transmitir para essa pessoa tudo o que é de bom na sua vida, a virtuosidade que Deus deu para cada um dos seus filhos. Amados, vocês são virtuosos em Cristo. Vou repetir, vocês são virtuosos em Cristo. Amém. Porque são mesmos, foi Deus que os criou e Deus tem um propósito muito lindo para realizar através da minha e da sua vida. Então é muito importante eu me ver assim. Pais precisam ter isso com muita clareza na sua mente e na sua jornada, no seu dia a dia com a sua família. É Ele a porta que abre para a bênção, é Ele que é o canal da bênção para a vida da sua esposa, para a vida dos seus filhos. Nós precisamos acolher isso. E sabe, amados, quando eu vejo a dinâmica de dons que o Senhor estabeleceu no Novo Testamento, Ele faz com que nós venhamos a olhar o outro com admiração e com uma interdependência, como que eu também dependo da ação, do exercício dos dons desse irmão em favor da minha vida. Eu nunca vi nenhum homem com dom de cura botar a mão na própria cabeça e declarar: está curado no nome de Jesus. Porque o dom não foi dado para ele em si, para se autocurar, mas é para o outro, sempre para o outro. Todos os dons é para o outro. Tem razão de ser a nossa vida quando ela é uma vida abençoadora, uma vida que efetivamente leva virtudes e agrega valores e princípios em outra vida. Amém, irmãos? Então, quando você vier congregar, de repente você está nos visitando, e já aproveito para dar o aviso, terminando o culto, você que está pela primeira vez ou a segunda e não passou ainda lá para o nosso pessoal do acolhimento, fica aqui na minha direita, no fundo da igreja, na sua esquerda, tá bom? Você vai lá para pegar uma lembrancinha antes de ir embora. Amém? Bênção de Deus. Quando você vier, então, não fique mais sozinho. Está com família, melhor ainda. Você toca na sua filha, toca na sua esposa e fala: quero o melhor de Deus para a tua vida. E Deus vai falar isso com vocês hoje. Você crê? Louvado seja o Senhor. Nós vamos dar continuidade à palavra de Romanos, capítulo 1, versos 16 e 17. Diz assim o apóstolo Paulo, no livro de Romanos, aos Romanos, capítulo 1, verso 16. Não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Porque o Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Baseado nesse texto, nós temos falado que o Evangelho é o poder de Deus. Louvado seja Deus por isso. A mensagem do Evangelho transforma efetivamente
as nossas vidas. Ela tem poder para fazer isso. Nós falamos na semana passada que só os justos que vivem pela fé é que são beneficiados desse poder maravilhoso da palavra viva de Deus. Caso você não creia em Cristo, ou ainda não entregou a sua vida a Cristo, você precisa fazer isso, porque é Ele quem nos justifica. Não é justiça baseada em nós mesmos, mas é baseado naquele que é justo, reto, santo, 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 que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? É Ele que nos justifica. Nós então comentamos semana passada em 4 pontos distintos. Ao que vivem pela fé, né, esse exercício de viver pela fé, que nós falamos que vivemos pela fé, mas a prática do viver no cotidiano é um desafio para todos nós. Todos nós balançamos quando a adversidade bate na porta. Todos nós ficamos meio que buscando alternativas, aí para resolver os problemas, para depois buscarmos o Senhor, buscarmos o favor de Deus. Quando a palavra de Deus diz em Mateus 6, que eu aconselho vocês a lerem bastante Mateus 6, para acreditarem de fato no Evangelho. Buscai o reino dos céus em primeiro lugar, né? Busquem o reino do céu em primeiro lugar. E as demais coisas? Palavra. Nós não podemos inverter isso, gente. Busca primeiro o reino, viva a sua espiritualidade. O segundo ponto, nós falamos aos que assumem viver a sua espiritualidade. Tem que viver essa espiritualidade. Nós somos seres espirituais. A Bíblia fala que o homem espiritual, ele discerne todas as coisas. Amados, todas as coisas. É tudo que está em torno de você, Deus te dá pelo Espírito Santo a capacidade de discernir como elas acontecem, e como elas vão colaborar para o seu bem ou para o seu mal. É muito importante ter esse exercício, fazer esse exercício de crença, exercício de fé na palavra de Deus e pedir: Senhor, me dá discernimento. Ele vai te dar. Amém? Terceiro ponto, nós falamos aos que definem sua identidade no Senhor Jesus. Eu não me envergonho do Evangelho. Nós citamos João capítulo 1, verso 14, o verbo se fez carne e vimos a sua glória. Ele habitou no nosso meio, amém, irmãos? Então não temos que ter vergonha de Jesus Cristo de Nazaré. Palavra encarnada. Jesus é a melhor notícia que essa história humana já recebeu. Foi o melhor fato que aconteceu, não tem outro igual. E, por último, nós falamos que o Espírito Santo está transformando sua vida à semelhança de Jesus Cristo. E isso é obra do Espírito Santo, é sobrenatural, e Ele faz. Aleluia! Aproveitando esse gancho desse último ponto que nós falamos na semana passada, eu gostaria de trazer para você essa mensagem de que o Evangelho transforma a sua vida. Você precisa de uma transformação na sua vida? Alguns de nós já passamos por batismo, se não a maioria, e entendemos que de repente já somos salvos. A pergunta é: você vem sendo transformado ou transformada à semelhança de Jesus na sua jornada? A sua vida tem melhorado aos olhos daqueles que te conhecem de fato? Eles veem Cristo na sua face, na sua fala, nas suas atitudes? Nós estamos crescendo de fato à semelhança do nosso Senhor Jesus Cristo? Então todos nós, em maior ou menor grau, precisamos acolher essa transformação que o Espírito Santo, e só o Espírito Santo faz na nossa vida. Isso não é obra de homem. Pais não conseguem mudar seus filhos. Nenhum. Ninguém consegue mudar outra pessoa. Só o poder de Deus assim o faz. Amém, irmãos? E nós precisamos crer que também nós, individualmente, independente da decisão de querermos ser transformados ou não, alguns Deus soberanamente transforma e projeta, outros Deus precisa lutar, convencer, interceder com gemidos inexprimíveis para poder ter um espaço para transformar a sua vida. Independente da sua posição, eu creio no poder de um Deus que transforma tudo, qualquer coisa e qualquer pessoa. Deus tem poder para isso. Está comigo? Você crê? Eu também creio nisso. Nós vamos citar 3 pontos aqui hoje: transformação das nossas vidas, o envio para ganharmos vidas e a geração de uma nova cultura. O primeiro ponto: transforma nossas vidas, o justo viverá pela fé, projeta na sua decisão de conversão. Eu sei que conversão tem um momento ímpar, quando há uma testificação no seu coração.
E Deus vai lá e toca na tua vida, e você então volta-se à mensagem ou chamado de Deus e começa a caminhar com Ele. Amém, irmão? Amém, louvado seja Deus. Mas a conversão é algo que acontece instantaneamente ali nesse toque, nesse insight, né? Nesse cair da ficha na cabeça da gente, a gente, puf, bacana, mas depois nós temos que continuar a jornada, nós não podemos parar, né? Nós temos que continuar. Eu entendo conversão como que um processo de santificação e de transformação que Deus vem fazendo na nossa vida cotidianamente. Então eu me converto no momento, mas eu preciso continuar alinhando o meu caminho ao caminho do nosso Senhor Jesus Cristo, ao caminho do nosso Deus. Glória a Deus, irmão. Eu preciso fazer isso, porque vira e mexe a minha alma grita para me desviar dos propósitos que Deus tem para mim, dos caminhos que Deus pediu para que eu trilhasse nele, que são singulares para a minha vida. Cada qual aqui andamos com Jesus, louvado seja Deus, mas há um propósito que Deus quer realizar em mim e através de mim, num determinado caminho, numa determinada visão. E nós precisamos ficar firmes com isso. Amém? Não podemos ficar desviando para lá, para a direita ou para a esquerda. Temos que estar retos no Senhor Jesus. E essa conversão promove o que nós chamamos de salvação. O Espírito Santo, então, pega este homem, esta mulher que vive no reino das trevas e traz para o reino da luz. Como é que ele pega esse homem e traz para cá? Já perfeito? Já parou de fumar, parou de beber, parou de se prostituir, parou com a pornografia? Como é que ele pega? Já transformado? Não, do jeito que ele está. Aí entra a igreja. Fala, não pode. Não pode, você está morando com uma mulher e não é casado. Você não pode vir para o reino da luz. Para participar da nossa igreja, você precisa ser casado. Quando Jesus, o Espírito Santo, já transportou ele do reino das trevas para o reino da... Mas a igreja fala, não pode. Não pode, eu estou vendo. Eu estou vendo que você está errado. Ou você corrige ou não te batizo. Vocês acham correto isso? Eu não acho. Nós precisamos ser mais graciosos, misericordiosos e termos o entendimento de que não é a comunhão dos santos e a nossa celebração e o nosso andar juntos é que vai transformar de repente a pessoa instantaneamente da noite para o dia. E que isso também não pode inibir as pessoas de se aproximarem de nós. E nem nós podemos cercear o batismo aqueles que creem de coração e professam com a sua boca que Jesus Cristo é Senhor. A Bíblia diz que quando eles confessam, eles são salvos. Eles são transportados do cativeiro das trevas e trazidos para o reino da luz do nosso Senhor Jesus Cristo, amados. E nós precisamos ter esse entendimento e nos responsabilizarmos para se transformar na vida deles como um exemplo vivo de que é possível você viver uma nova criatura, uma nova história, um novo tempo, uma nova mentalidade, a mentalidade de Cristo, vivendo em carne e osso como nós somos. Glória a Deus, irmão. Nós temos algumas histórias interessantes aqui na igreja, porque eu era assim no passado. Eu barrava o batismo. Algumas pessoas que chegavam assim, mas num determinado momento, a gente vai amadurecendo e lendo mais a Bíblia, fomos compreendendo que nós não poderíamos mais fazê-lo. E algumas das pessoas que se aproximaram da igreja começou a vir, por exemplo, sem se casar formalmente, mas nós nunca pesamos sobre elas. E nós temos ao longo dos anos percebido que andando conosco, elas acertaram o passo. Vou fazer o casamento, cadê? Davi e a Maria, vão casar dia 6. E eles vieram assim para a igreja, foram batizados recentemente, né? E eu perguntei para o Davi e para a Maria, por que vocês querem se casar? Quem pediu para vocês se casarem? E eles disseram, ninguém. Mas por que foi? Falou, porque nós queremos ser um exemplo para os nossos filhos. Não foi, Davi? Louvado seja Deus. Eu vou fazer o casamento deles. Por quê? A obra Deus está fazendo. Vivi e o Serginho vão casar dia 15 de outubro. Quantos anos vocês estão juntos? 22 anos. Deve estar uns 6 anos na igreja, se eu não me engano. É por aí, né? Mas o Serginho é mais resistente. Ele está, casamento, pastor, não precisa disso, já sou casado, não sei o quê, tá? Falei, Serginho, rapaz, você já é nosso irmão, você é da família,
Qual que é o problema? É o sonho da tua esposa. Tem a Isabela, né? Está fechado, pastor. Nós vamos dar uma festa para eles, também. Louvado seja Deus. Amados, é isso que tem que acontecer em todas as outras áreas da nossa vida, nos alegrarmos que os nossos irmãos vão tomando decisões e eles param de mentir, por exemplo, na sua jornada, param de beber, de se embriagar, param de se autodestruir através do tabaco, né? Ou param aí com posturas totalmente inadequadas e que nós sabemos que prejudicam, são nocivas a ele mesmo e à família, e eles então têm um toque de Deus, e porque você está perto, você serve de exemplo e vai encantando a vida dele e fala, cara, eu quero ser melhor. A minha pergunta para você como igreja é, você não deseja ser melhor do que você é hoje? Ou você já acha que é a obra acabada? Olha no espelho e fala, cara, você é demais, te amo de montão. Ou você, mulher, fala, gata, linda, arrebenta. Não tem dessa. Todos nós somos confrontados pela nossa vulnerabilidade. Nós somos vulneráveis. Amados, nós somos passíveis a cairmos dentro da caminhada. É preciso ter alguém do lado forte para nos levantar, amém, irmãos? E a salvação nos projeta nisso, na comunhão. E a comunhão, ela é virtuosa, como eu disse no início dessa palavra, exemplificando o homem que foi jogado na cova e caiu nos ossos do profeta Eliseu e reviveu. A comunhão é assim, você encosta no irmão, abraça ele, ora por ele, intercede por ele, e essa virtuosidade que vem da sua vida, que o Senhor nos dá, poder de Deus, começa a abrir portas para aquele nosso amado irmão, a nossa amada irmã, aquela família. Não só pelos contatos que mantemos com os outros irmãos, mas primordialmente pelo poder de Deus. O poder de Deus passa pela tua vida para alcançar os outros que estão ao teu redor. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Vem comigo no segundo ponto, envia-nos para ganharmos vidas. Eu pergunto, para que eu quero ser transformado ou melhorar? Quanto à qualidade de vida financeira, quanto ao relacionamento, quanto ao ser um discípulo de Cristo, é para me godar? É para aparecer aos olhos das pessoas como alguém abençoado e não um abençoador? Alguma coisa precisa ser consertada aí, né? Precisa ser alinhada ao nosso Senhor Jesus Cristo. Em Lucas capítulo 9, versículo 1 e 2 diz assim, reunindo os 12, Jesus deu-lhes poder e autoridade para expulsar todos os demônios e curar doenças, e os enviou a pregar o reino de Deus e a curar enfermos. Lucas 10, verso 1, depois disso o Senhor designou outros 72 e os enviou de 2 a 2, adiante dele a todas as cidades e lugares para onde ele estava para ir. Amém? O que ele está fazendo? Vai dispensar bênção, vai ser dispenseiro dessa boa nova, que Jesus é quem dá poder e autoridade aos seus discípulos. Amém, irmãos? E eles saíram de casa em casa. Eu fico encantado com esses dois textos, porque naquela época nós tínhamos o povo romano, que se via como supremo, né? Como o melhor dos povos, e dominava outras nações. Nós tínhamos os judeus que também religiosamente se sentiam a última bolacha do pacote, vamos dizer assim. Só somos os caras, o resto tudo é lenha para queimar no inferno. Inclusive os samaritanos, que eram meio judeus. O pessoal tinha costume lá, Nabucodonosor, por exemplo, quando conquistou Israel, levou todos os jovens, deixou as mulheres mais velhas e os homens mais velhos e as pessoas doentes na terra. E provocou uma ida de mulheres, né, babilônicas para residir ali, casar-se com os homens que lá ficaram, para gerar um povo misto, um povo mestiço, né? E os judeus olhavam para esse povo e diziam, isso aí não é puro, isso aí é para queimar também no inferno, porque não guarda do jeito que tinha que ter guardado a palavra de Deus. E assim era o mundo, se degladiando, tentando tomar a força dos outros, aquilo que era dos outros, para se enriquecer e prevalecer sobre outras etnias. Jesus vem justamente aí,
no ápice da arrogância humana, e coloca Jesus Cristo de Nazaré, filho gerado no ventre de Maria, cujo pai adotivo, José, eram pobres, marceneiros, ou carpinteiros, né? Fez ele residir ali da onde ninguém acreditava que poderia vir uma boa notícia. E Jesus veio nessa terra do ódio, como o escritor Augusto Cury cita, fazer o amor brilhar, uma mensagem de amor. É através do amor que nós podemos construir uma nova mentalidade. E amor requer comprometimento. Amor requer você, de fato, sacrificar a sua vida para a melhoria de outras vidas. Para que outras vidas conheçam a vida, nós precisamos sacrificar o nosso tempo, dispor, consagrar os nossos talentos, virtudes, habilidades, recursos, para que outras pessoas tenham o privilégio que nós temos hoje. Nós somos salvos porque um dia alguém anunciou o Evangelho para nós. Amém? Porque nossos pais, com certeza, proclamaram esse Evangelho. Alguns de nós. Eu, por exemplo, cheguei à fé através da minha mãe. Minha mãe buscava o Evangelho, tinha um pastor que pregava o Evangelho lá na minha casa, a casa dos meus pais. Eu já era casado. Eu e a Tina já tínhamos passado 7 anos do quê, bem? Vacas magras. Ela sempre fala isso, só para me deixar irado. 7 anos de vacas magras. Gente, Deus transforma qualquer família, qualquer pessoa que abre a porta para os discípulos do Senhor entrar. Creia nisso em nome de Jesus. Deus não só transformou Moisés, um cara inseguro, um cara meio que gago, sabe? Um cara que não sabia bem o que ele estava fazendo nesse mundo, num grande líder para libertar o seu povo. Mas ele também chama um Davi, um improvável, aos olhos da própria casa, que seria aí alguma coisa na nação de Israel, e o homem se tornou rei. Sabe, quando Deus olha para você, você pode ter certeza, Ele tem um grande propósito na sua vida. Só que você precisa acreditar nisso. Eu me lembro que eu estava na polícia militar, trabalhando, tirando um serviço, de madrugada. Naquela época, o governador era o Quercia, ele havia comprado vários Opalas, né, tentando aí fazer uma campanha eleitoral, e colocou os policiais para trabalhar em ronda solitária. E eu trabalhava de madrugada, das 6 da tarde até as 6 da manhã. E na madrugada, o Copom pagou uma ocorrência, Galvão, vai para esse endereço, que tem um cara que deu um tiro num casal lá. E o casal me esperou um pouco antes desse fato aí, uns quarteirões atrás, e me falou, olha, foi um cara, está numa roda de pessoas ali, ele tentou atirar na gente. Ah, tá bom, vocês vão na frente, passa dele, pelo amor de Deus, depois vira a primeira curva, eu vou lá e falo com vocês me falam como é que ele está vestido, só isso. E eles pararam o carro logo 50 metros assim na frente, o cara saiu, deu 2 tiros no carro dele, e eu joguei a viatura para tentar bater no cara, impedir aquele tentativa de homicídio dele, e para não bater o Opala na sarjeta, eu esterci e parei de lado. Fui pegar meu revólver, ele apontou o revólver no meu rosto, puxou o gatilho. Picotou a bala não, o projétil não disparou, mas disparou algo dentro de mim. E eu comecei a ver minha família, minha vida, e comecei a ter um convencimento de que eu sabia que era Deus que estava falando comigo. Eu estou te guardando, é eu que te guardo. E amados, com um propósito definido. Se Deus é capaz de fazer uma arma que deu 2 tiros e falhar um 3º tiro, é porque Ele tem um propósito grande na nossa vida. Sabe qual era o propósito dele? Reatar meu relacionamento com a minha mulher e ser o pai e um esposo melhor do que eu era. E Deus tem feito isso ao longo da minha história. A ponto da minha esposa dizer hoje, para vocês aí ficarem espantados, né, que me ama mais agora do que quando eu era retinho, abdômen tanquinho, cabeludo, bigodudo, um cara que chamava a atenção. Pensa num cara que parava, não chama mais. Ela falou, te amo mais hoje. Deus transforma a nossa vida de dentro para fora. E Ele quer transformar a sua. Você crê nisso? E quer que você também seja um agente de transformação. Entre de casa em casa. Aquele povo pagava altos impostos, não tinha comida, bem. Não tinha
riqueza no meio de Israel, porque os romanos tiravam com mão forte as riquezas, se apropriavam de uma maneira indébita o recurso do povo. E eles entram em casas humildes, mas a ordem para eles é uma só sandália, um só alforje, uma só túnica, e é assim que vocês vão, e o que eles colocarem na mesa, vocês comam. E eu fico pensando o que eles colocaram na mesa para comer. Mas eu tenho certeza, se fosse um bocado de farinha e lá uma botija de óleo, a mesmíssima coisa que aconteceu com Elias lá atrás estava acontecendo naquelas famílias. Deus estava entrando com prosperidade, com providência, e não faltava farinha e nem óleo nas botijas, irmão, porque Deus é Deus provedor, porque um está obedecendo para ir e o outro obedecendo para abrir a porta, e quando isso se encontra, a vontade de Deus, o poder de Deus acontece. Então demônios precisam sair dessa casa, sair dessas vidas, porque entrou o poder e a autoridade do Evangelho na vida dos discípulos do Senhor Jesus. Nós precisamos entender isso. Sem eu ser esse agente de transformação, eu não experimento essa transformação em mim. É preciso eu entender que eu preciso ir, e Deus vai fazer o resto. Não se preocupe que está vivendo aí, se esteja vivendo dentro de uma escassez. Pastor, só estou com uma túnica, um par de sandália e um alforje. Não tem problema. Você vai ver que onde você parar, você vai ter o necessário. Você vai ser alvo da providência de Deus através da vida de outros. Você crê? Creia nisso em nome de Jesus. Segundo, curar doenças. Eles precisavam assumir e acolher essa responsabilidade de serem agentes de cura para pessoas que estavam doentes. Gente, não tinha plano médico. Aliás, plano médico hoje parece uma piada, né? Está pior do que, sei lá, o SUS aí. Você vai lá marcar consulta, ó, não consegue achar um especialista de jeito nenhum. E paga esse negócio aí. Então, é uma enganação. E a gente com medo fala, não vou parar de pagar, porque vai que eu preciso. É esse dilema. Porque nós, às vezes, cremos mais nos recursos do mundo do que na providência de Deus. É prudente? É prudente. Eu não estou dizendo para você parar de pagar, para você não ter, mas, amados, nós não podemos depender disso. Nós só dependemos de Deus. Amém? Porque conforme a doença, não tem médico, não tem recurso para evitar um mal maior. Mas Deus tem todo o poder para parar qualquer coisa, para curar qualquer doente. Curar enfermos, gente com a mente perturbada, normalmente doenças aí, né, alojadas como que depressão, né, esquizofrenia, bipolar. Olha, eu acho e eu defendo isso, eu falava isso sempre para a doutora Elza, que congregava conosco, uma psiquiatra. Em maior ou menor grau, todo mundo de louco tem um pouco. Ou não tem? Eu sou meio doido às vezes. Eu não acredito que eu caiba em mim mesmo. Eu olho e falo, cara, você é doido. Não, porque tem hora que vem cada pensamento besta na cabeça, ou não vem? Não tem nada a ver com a gente, não tem nada a ver com a opção de vida. E às vezes a vida está tão boa, você está entristecido. O que você tem? Não sei, estou bode hoje. Não estou ovelha. Não é assim? Negócio esquisito demais da conta. Isso não é normal. É porque nós estamos sendo aperfeiçoados, nós não somos perfeitos ainda. Louvado seja Deus. Amém. E outra obrigação que eles tinham é levar paz. Então eu preciso encarar uma batalha espiritual presente na minha vida. Satanás e suas hostes espirituais da maldade não quer que você seja usado pelo Espírito Santo em favor de outras pessoas, porque ele sabe que há poder e autoridade imposta sobre a tua vida pelo Senhor Jesus Cristo. Assume isso e diga para o inimigo, você não vai mais me parar. Eu vou me transformar no mensageiro, no embaixador dessa boa nova, desse evangelho que tem poder para mudar qualquer coisa e qualquer pessoa. Aleluia. Anuncie o evangelho. Cure doenças, ore. Põe as mãos sobre a sua família, põe as mãos sobre o enfermo, leva um vidrinho de óleo, pede aí para a secretaria, fala, vocês têm um vidrinho de óleo para me arrumar? Se a gente não tiver, eu compro a semana que vem, dá para você, leva embora, unge as pessoas, põe as mãos, expulsa demônio, cura enfermos, cura doentes, profetiza paz no lugar da confusão, amados. Deus vai fazer a obra em nome de Jesus Cristo. Me lembro que no início da nossa conversão, minha esposa me vendia, né? Marcava a agenda para mim, para todas as amigas que ela conhecia, o pessoal que ela via,
E uma certa feita, nós estávamos morando no Portal dos Ipês, e ela fazendo compra no supermercado, escutou uma mulher falando do marido. A Caixa perguntou do marido, né? Perguntou do marido como é que ele estava. Fala, está mal, o câncer está com uma situação complicada, né? E ela, ouvindo aquilo, se compadeceu, falou, olha, se você quiser, eu e meu marido podemos fazer uma visita para o seu esposo. E ela aceitou. E nós oramos e fomos, né, bem? Chegou lá, era um amigo meu de infância. Eu não conhecia ele porque o câncer tinha comido metade da face dele. Ele tinha metade da face, já havia comido, só tinha osso. Os olhos, tudo. Então eu não conhecia ele. Ele falou, você não lembra de mim? Eu falei, rapaz, não vai ter jeito de lembrar de você. Não lembro mesmo. Aí ele me disse o nome dele e disse onde morava. Era nosso vizinho. Cadê o Almir? Está lá fora. Nós morávamos no Sumarezinho, uma fase difícil da família, né? Muita pobreza naquela ocasião, e ele era nosso vizinho. Ele falou, eu morava na Amapá, eu sou fulano de tal. Eu falei, cara, o que é isso? Começamos a orar com ele. Deus não curou ele, mas uma certa madrugada, depois de algumas semanas que nós frequentávamos a casa desse casal, ele gritou de madrugada e a mulher acordou espantada e mandaram nos chamar. Nós fomos lá, ele me contou um sonho, que estava passando um caminhão carregado de sal em cima. E o caminhão passou, ele olhou e um rapaz que estava em cima jogou uma saca de sal no peito dele, bateu, ele falou, ai, sentiu a dor. E o rapaz falou, você está curado. E ele mandou me chamar, falou, pastor, o que é isso? E eu e minha esposa na hora tivemos o discernimento. Senhor Jesus salvou esse cara. Senhor Jesus purificou a vida dele. Aí ele recebeu Jesus, nós oramos por ele, não passou, não sei quanto tempo, não sei mensurar agora, mas rápido, não foi longo tempo, ele veio a óbito. E nós louvamos a Deus, porque aquele meu amigo de infância, eu vou encontrar ele na glória em Cristo Jesus. E Deus aprove eu estar morando nessa época, a casa dele dava de fundo para a nossa, no mesmo local, e eu nem saber que esse rapaz morava ali. E a minha esposa ouvi, quem fez isso? Fala assim, o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo faz assim. Quando Ele quer te alcançar, quando Ele quer abrir uma porta para você, Ele sopra no ouvido dos outros servos. Sopra no ouvido dos seus servos para falar, se dirige à casa do meu filho. Vocês não viram lá Paulo que cai em Atos 9, indo para Damasco? Está lá na casa, ele vai buscar um outro servo, um discípulo, Ananias, vai na rua 9 e impõe as mãos sobre um camarada que está jejuando faz 3 dias, não come e não bebe, e está cego. Os olhos deles vão se abrir. Aleluia, irmão. Eu creio nisso, e você precisa crer nisso. Seja agente da bênção. Terceiro ponto, gera uma nova cultura na nossa vida. Deixa eu ler para vocês Atos 2, 42 a 47. Gostaria de convidar o louvor para vir à frente. Atos 2, verso 42 ao 47. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Aleluia, irmão. Uma nova cultura. A pergunta que eu tenho para te fazer, no encerramento dessa palavra, é se você deseja mesmo ser transformada e transformado pelo poder de Deus. E não é o que eu fiz até agora, o que eu represento até agora, é o que eu posso ser ainda em Cristo Jesus. E o que eu posso efetivamente colaborar para esse reino e essa boa nova ser compartilhada a partir de mim. Quem quer ser transformada, ter a vida dos seus filhos, da sua família transformada pelo poder de Deus, precisa assumir essas implicações do Evangelho.
precisa assumir ser justificado pelo sangue do Cordeiro. Banir a culpa da tua vida. Banir também as suas razões. Nós temos muitas razões para servir a Deus mais ou menos. Nós precisamos servir a Deus com excelência. E eu não falo aqui de tempo. Eu não falo aqui, amados, quanto à qualidade daquilo que você faz. Estou falando de excelência quanto à motivação do teu coração. Sirvo a Deus por gratidão. Sirvo a Deus porque Deus depositou em mim virtuosidade, poder, autoridade, e eu não posso deixar isso represado no meu coração. Você não é vítima, em hipótese nenhuma, no Senhor estando nesse mundo. Você é a solução que Deus chamou. E é para dentro da sua casa, mulher, homem de Deus. É para a sua própria família. É para a nossa sociedade. É para aqueles que ainda vivem nas trevas, vivem em cativeiros reais. No seu cotidiano não são pessoas livres para fazer aquilo que é bom. Eles são rendidos a fazer e repetir compulsoriamente aquilo que é ruim, mal para eles mesmos. Mas em Cristo nós somos libertos. Você crê nisso? Vamos ficar de pé. Discípulos do Senhor. Diz o texto em Atos 42 a 47 que eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Eles eram pessoas ensináveis. Eles gostavam de aprender. Seja mais humilde em nome de Jesus Cristo. E abre a tua mente, o teu coração para buscar conhecimento de Deus. Lendo a palavra, ouvindo a palavra. E a palavra de Deus, diz o texto, ouvir outros homens, outras mulheres falando da palavra de Deus, com humildade, observando o que ela está nos ensinando. Porque o Espírito Santo nos ensina de uma maneira maravilhosa e abrangente. Porque está baseado na nossa diversidade. Não é só diversidade de pessoa, de percepção de mundo, mas diversidade de dons. Abordagens diferentes da palavra. Abra o teu coração para aprender. Dedicados à comunhão. Sabe, amados, nós precisamos uns dos outros. O que nós não precisamos são discípulos que olham um para o outro e falam: não preciso disso, porque na verdade não busca. Quando você não busca ter comunhão efetiva com os santos, você está dando essa mensagem para o mundo espiritual: eu não preciso do meu irmão, da minha irmã, mas você precisa. Quero que vocês orem por mim, orem por essa igreja, porque nós precisamos de vocês. Somos ovelhas do mesmo rebanho. Não temos nada diferente de vocês, só temos responsabilidades diferentes, maneira diferente de servir, mas somos iguais. Precisamos da acolhida da igreja para com seus líderes. Precisamos mesmo. De crítica chega Satanás, que se levanta contra não só a nossa vida, mas a vida de todos nós. Ele quer nos silenciar. Não volte os teus olhos para o problema. Tenha os seus olhos fixados em Cristo Jesus. Ele é a boa nova. E Ele vai ser a boa nova na vida de cada um de vocês. Porque aquele que começou a boa obra em vocês vai terminar. Ele é fiel e Ele termina. Louvado seja Deus. Eles eram dedicados na partilha do pão. A oração que Jesus ensinou, ela tem implicações. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. O pão nosso não é meu. Se eu estou comendo pão todo dia e tenho consciência que alguém perto de mim, alguém na igreja, alguém que se achega, não tem o pão, eu preciso compartilhar o meu pão. Eu não posso ser omisso com a dor e o sofrimento do meu semelhante, do meu próximo. Eu tenho que estar comprometido com ele. Ele é a responsabilidade que Deus me deu. Deu para nós. Amém? Louvado seja Deus. Quando nós pensamos assim, irmãos, pode ter certeza, se Deus ia colocar um pãozinho, Ele coloca dois. Ele coloca o que é necessário para você e abunda para que você compartilhe com o outro. Não é para você guardar
o manazinho. Manazinho aqui estou dizendo aqui entre aspas, tá bom? É aplicado em todas as áreas da sua vida. Quando você se apresenta ao Senhor e fala, pode usar, Deus te dá em dobro o que você precisa, para que você tenha condições de compartilhar. Dedicados à oração. Difícil orar, não é? Nós precisamos orar. A reclamação de Jesus para com seus discípulos era: vocês não conseguem orar nem uma hora. Nem uma hora. É difícil orar, mas nós precisamos orar. Eles tinham dedicação em servir com temor. Eles entravam num ambiente de adoração, ou no pátio do templo, como eles faziam em Atos, um lugar aberto, mas tinha temor. Sabe quem está presente aqui, meu irmão? É Jesus Cristo de Nazaré. E Ele está olhando para os seus olhos agora, olhando para dentro do teu coração, fazendo um apelo que nos constrange. Foi Ele que te deu a vida, foi Ele que planejou a tua existência. Ele tem um propósito para cumprir em você. Deixa Ele ser Senhor da tua vida. Tenha temor, porque é diante dele que nós vivemos. Atitude e unidade de identidade com Cristo. Eles tinham tudo em comum. E eles assim o tinham porque tinham identidade com Jesus Cristo. Eles eram chamados de pequenos cristos. Gente do caminho, porque Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Esses são do caminho. Todo mundo via neles que eles se alinhavam à palavra do Espírito na vida deles. Se alinhavam àquilo que Jesus havia ensinado a eles. Comunhão diária no culto. E era um culto marcado com alegria, porque eles eram privilegiados e se sentiam assim. Me lembro em Atos 3, quando o apóstolo Pedro está indo para ter comunhão com Deus, se dirigindo ao templo, tem lá um aleijado e pede o que para ele? Prata e ouro. Pede dinheiro, ele fala: prata e ouro eu não tenho, mas o que eu tenho eu te dou. O que ele deu? Levanta e anda. Olha, Jesus com certeza quer que nós façamos isso, mas hoje Ele quer em especial falar para você: levanta, quero ver você andar. E vai, porque tu é bênção. Aquilo que te paralisava não te paralisa mais. Aquilo que você precisa, Deus sabe, Ele vai prover em nome de Jesus. Eu tenho certeza disso. Se a sua casa está uma bagunça, falta paz, Ele vai entrar com paz na sua casa em nome de Jesus Cristo. Sinceridade de coração, e eles adoravam o Senhor.